Abra sua Bíblia, João capítulo 13, verso 35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Quero deixar essa palavra de Deus para o nosso coração, que muito falou ao meu coração essa semana, e quero compartilhar com a igreja. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém. Pai, a glória do Senhor, o louvor é para o Senhor. E nesta manhã, ó Deus, de gratidão ao Senhor, pela forma tão maravilhosa, que só vem do Senhor, de poder estar, ó Deus, à frente desta igreja, segundo o Teu querer. Obrigado, porque só a Tua graça, só a Tua bondade, só a Tua misericórdia, que tem estado conosco a cada dia. Em nome de Jesus, fale o nosso coração de maneira muito especial nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero refletir com os amados irmãos um tema sobre a marca dos verdadeiros discípulos. É interessante notar, meus amados, que nós vivemos dias onde muitas pessoas carregam o nome de igreja, carregam a aparência de santidade, usam uma linguagem evangélica, cargos espirituais, mas poucos carregam a verdadeira marca de Cristo. É interessante notar no texto que Jesus não disse: conhecerão vocês pelos templos. Jesus não disse: conhecerão vocês pela denominação que vocês seguem, pelo rótulo denominacional. Ele não disse: conhecerão vocês pelos dons. Ele disse: não conhecerão vocês pela roupa. Mas ele disse: se vós amardes uns aos outros. A importância da igreja, a essência da igreja é o amor, porque ela foi salva pelo amor de Cristo. Ela foi salva pelo amor de Deus, e um amor que foi demonstrado através de Jesus para morrer em nosso lugar. Se não for amor, nós não estaríamos aqui. Se não for o amor, nós não estaríamos desfrutando da maravilhosa graça do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo, meus amados, não é reconhecido apenas pelo que fala, mas pelo amor que ele manifesta. Por aquilo, pela sua intimidade, pelo seu relacionamento com aquele que é amor. Aquilo que é revelado através da sua intimidade, porque quanto mais próximos de Deus, mais eu sei que Deus é amor, e quanto mais próximo do Deus que é amor, então eu vivo esse amor, eu pratico esse amor, eu exercito esse amor em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas quanto mais distante desse amor, mais eu não vou ter o amor, mais não vou viver esse amor, mais não vou demonstrar esse amor. Porque é um reflexo daquilo que nós estamos buscando, é um reflexo daquilo que nós estamos almejando a cada dia, mas pelo amor que manifesta, porque a marca do céu não é o orgulho espiritual, a marca do céu é o amor. A marca de uma igreja cristã é o amor, a marca de uma família cristã é o amor, a marca de um ministério cristão é o amor, a marca de vidas é o amor de Deus. E é interessante que no capítulo 13 você vai observar, ali acontece um momento extremamente profundo. Esse capítulo Jesus ele está perto da cruz. Diz aqui que os discípulos estão confusos. Judas já está contaminado pela traição. Pedro ainda iria negar. E mesmo assim, Jesus fala sobre amor. Isso revela algo poderoso nas nossas vidas, irmãos. O amor verdadeiro, principalmente em tempos difíceis. Se somos feridos, contrariados, ignorados, se somos decepcionados, mas é exatamente aí que o discípulo verdadeiro aparece. E há 3 pontos básicos que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos sobre a marca do verdadeiro discípulo. A primeira: o discípulo verdadeiro, ele carrega a natureza de Cristo. Lembra quando Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Então o amor de Cristo agora é reflexo na vida de Paulo. O amor de Cristo na vida de Paulo reflete nas suas atitudes, na sua entrega, na sua obediência. Não importa se foi açoitado, não importa se passou por tribulação, não importa se foi preso, mas mesmo assim o amor de Cristo prevalecia, era o reflexo na vida de Paulo.
E o que nós precisamos como igreja, a marca verdadeira do discípulo, independente das circunstâncias, independente do momento em que nós vivemos, o reflexo do amor de Cristo precisa estar evidente na nossa vida, nas nossas atitudes. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 8, diz que Deus é o amor. Quem nasceu de Deus começa a refletir o caráter de Deus. O Evangelho, meus amados, não transforma apenas comportamento, aparência, vocabulário, ele transforma o coração. Há pessoas que frequentam a igreja há anos, mas continuam arrogantes, continuam frias, continuam amargas, continuam sem misericórdia, continuam colocando tantos obstáculos para não servir ao Senhor. Isso revela, meus amados, a ausência de transformação genuína. Porque quem anda com Jesus aprende a perdoar, aprende a suportar, aprende a cuidar, aprende a levantar os caídos, porque ninguém pode andar com Cristo e permanecer desse jeito. Porque é esse amor que transforma. Hoje no culto de oração, estava compartilhando um texto que estava meditando hoje pela manhã sobre Elias, no momento em que ele teve um auge na sua vida espiritual, mas logo foi ameaçado e ele então pediu a morte. Ele logo pediu a morte. Um líder, o Elias, o profeta Elias. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. É isso que muitas vezes acontece. Vem o desânimo, vem todas essas cargas aqui pesadas. Mas o amor, o companheirismo, a dedicação, ela nos fortalece. É exatamente isso que o mundo precisa, de um povo que venha fortalecer aqueles que estão caídos. É isso que a igreja ela precisa reconhecer, é poder estender as mãos àqueles que estão caídos, é poder trazer, levar fogo de Deus para os corações frios, é trazer o perdão de Deus para aqueles que carregam mágoas. O povo de Deus é um povo que tem a marca verdadeira de discípulo, que é o amor. Se você observar no texto, voltando mais um pouco aqui, no versículo 3 diz: filhinhos, ainda um pouco vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí vem o versículo: e nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Hoje muitos querem palco, reconhecimento, muitos querem servir escondidos, mas poucos querem carregar o peso do irmão, cuidar dos feridos espirituais, porque o amor verdadeiro não procura aplausos, procura glorificar a Deus, procura exaltar o nome de Jesus. Por isso, se hoje, pela graça de Deus, se tem alguma coisa que sai de bom de mim, só vem de Deus, porque de mim não. Sou pecador, sou falho, estou enraizado no pecado. Mas quando nós buscamos viver o amor de Jesus na nossa vida, pelo menos uma fagulhazinha dessa graça, ela reflete na nossa vida, ela reflete nas nossas atitudes. Mas o que nós podemos, meus amados, reconhecer também, que o amor bíblico não é um sentimento, ele é um sacrifício. Você observar que o amor que Jesus ensinou não é emoção e passageira. Ele diz lá no capítulo 15, no verso 13 de João, ele diz exatamente isso, o que diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. O amor não é apenas uma emoção. O momento que nós vivemos, o amor que Jesus ensinou não é uma emoção. O amor do Evangelho, ele serve, ele suporta, ele ajuda, ele corrige com misericórdia, permanece mesmo em dias difíceis. Hoje as pessoas querem muitas coisas, mas não querem se humilhar, não querem reconhecer a glória de Deus. Como nós somos dependentes da glória de Deus, como nós somos dependentes desse amor, porque nós amamos a Jesus. Amamos porque Ele nos amou primeiro, porque a glória é dele,
Por isso que João Batista, ele estava pregando e estava dizendo claramente disso, dizendo: é Ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o amor, Ele é o verdadeiro, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da transformação. Então que Ele cresça e que eu diminua, para que este amor, para que esse Jesus, para que esta bondade, para que esta compaixão, para que essa generosidade venha refletir na minha vida a cada dia. Por isso que a vida cristã é um processo de santidade, é um processo de busca. Mas aí nós podemos notar também que a falta de amor revela a crise espiritual. A falta da experiência com esse amor, aquele que Deus reconhece, aquele que diz que Deus é amor. Uma igreja, ela pode ter movimento, ela pode ter música, ela pode ter estrutura, pode ter eventos, ela pode ter multidões, mas se não houver amor verdadeiro, ela perde a essência do Evangelho. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ali Paulo dizendo sobre o amor, ele diz: sem amor até dons espirituais perdem valor. Porque o amor é a evidência mais visível da maturidade espiritual. Não é o tempo que você é crente, não é o cargo que você assume, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você vive. É o amor, é a presença, é a graça de Deus, é a manifestação de Deus. E aí nós podemos ver tantas pessoas em crise porque a falta de amor revela essa crise espiritual. Não consegue suportar as aflições, não consegue suportar as dificuldades, as adversidades da vida. Mas Jesus me ensina, sua própria palavra: permanecei em mim, permanecei em Jesus. Mas uma outra coisa também, um destaque, quero deixar para os irmãos: o mundo reconhece Jesus só através do amor. Louvado seja Deus, essa igreja sempre foi reconhecida como uma igreja do amor. É nosso? Não, mas é Cristo em nós, que faz toda a diferença. É a presença da graça de Deus. Jesus disse: nisto todos conhecerão. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, as pessoas vão olhar para você e dizer: algo diferente nele. Claro, é o amor de Cristo. É algo que precisa ser demonstrado, algo que precisa ser vivido, algo que precisa ser ensinado, algo que precisa ser aplicado, é algo que precisa ser demonstrado no nosso dia a dia. É o amor de Jesus, é o amor de Jesus através da nossa vida. O mundo não conhece Jesus apenas por pregações, ele conhece através do testemunho. Quando ajudamos sem interesse, quando perdoamos, quando acolhemos, quando cuidamos, quando choramos por os que choram, quando levantamos os feridos, Cristo se manifesta. E o amor é a apologética viva do Evangelho. Não precisa nem falar, as suas atitudes demonstram que você tem um amor de Jesus. As suas palavras, quando precisam, revelam a santidade de Jesus, o amor de Jesus para com as pessoas. O Evangelho, meus amados, muitas pessoas nunca abrirão uma Bíblia, mas lerão nossa vida diariamente. É algo para refletir. Mas também tem algo muito especial que nós precisamos tomar cuidado. O amor, o maior ataque do inferno é contra o amor. Satanás, ele trabalha para produzir divisão, orgulho, competição, inveja, frieza espiritual, porque ele sabe, uma igreja unida em amor se torna extremamente poderosa. Ele treme quando a igreja ora, ele treme quando a igreja se prostra diante do Deus que é amor, ele fica apavorado quando esse amor é praticado no dia a dia da sua igreja. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 12, diz que no final dos tempos o amor de muitos irão esfriar. Nós estamos vivendo exatamente isso. Pessoas frias, relacionamentos descartáveis, egoísmo espiritual, crentes sem compaixão, mas os verdadeiros discípulos permanecem firmes no amor. Isso revela o quanto o amor de Cristo é importante na nossa vida.
Isso revela o quanto a importância do amor no nosso dia a dia, no nosso viver. E Jesus deixa no versículo 35: nisto todos conhecerão, todos, que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu quero terminar deixando algumas perguntas para você, e para mim tem sido uma reflexão. Você tem a aparência de discípulo, ou você tem a marca de discípulo? Porque a aparência a gente pode colocar uma camisa. Quantas pessoas já vi na rua, camisa lá, Jesus transforma. Já até vi um tempo atrás, uma pessoa lá fora, Jesus transforma, mas né, uma camisa tira. Versículos bíblicos, mas pessoas sem compromisso com Deus, cigarro, bebida, está em todos os lugares. É fácil. Mas o grande desafio, o verdadeiro amor, ele vem de dentro para fora. Você revela aquilo que Jesus é na sua vida. Você demonstra aquilo que Jesus fez por você na cruz. As suas palavras revelam que o Senhor Jesus, Ele está vivo e dialoga com você. A marca de Cristo, porque cantar não prova discipulado. Pregar não prova discipulado. Cargo não prova discipulado. O amor revela quem realmente pertence a Cristo. Porque às vezes a gente assume até cargo para assumir cargo. E se preocupa tanto com o cargo, mas esquece da essência do amor. Quer fazer por fazer, mas não faz por aquilo que experimentou do amor a Deus, de priorizar Deus na sua vida. Quem não ama como Jesus, ainda não conhece Jesus profundamente. E eu pergunto a você: você tem perdoado? Será que eu tenho perdoado? Será que eu tenho amado pessoas difíceis? Será que eu tenho ajudado quem não pode me retribuir? Será que o meu coração não está endurecido? Tenho sido instrumento de cura ou de ferida? O discípulo verdadeiro deixa marcas de amor por onde passa. Em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é o amor de Cristo que prevalece. Por isso, nesta manhã, reflita: eu tenho a marca do discípulo, de Jesus no meu trabalho, no meu dia a dia, no que falo, a forma no que age, na forma em que eu ando. Será que uma aplicação ministerial, será que eu tenho ensinado a marca do amor verdadeiro? Será que a igreja tem demonstrado isso? Ela tem ensinado uns para com os outros esse amor? A nossa visão, a nossa missão é o nosso amor por Deus. Só o nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união e o crescimento. Só isso. E somos salvos por esse amor de Deus. Somos salvos só por Jesus é que nós somos salvos. Qual a marca que você tem na sua vida? A marca dos verdadeiros discípulos é a marca do amor. Estava alguns anos atrás, se você também sabe disso, os irmãos também mais experientes sabem, quando os fazendeiros lá, os coronéis, eles compram lá os gados. E aí eu estava assistindo pouco tempo, e eles compraram um gado aí numa novela antiga, e aí eles tinham que marcar aquele gado. E eu achei interessante, porque eles colocam ali a marca ali da fazenda, né? Aquilo ali fica no fogo ali, quando está vermelho, eles amarram o pezinho do bicho, aquele boizão, aquele gado grande, eles amarram ali os pés, as patinhas lá das pernas dos bichos, do gado, e aquele camarada tira aquele negócio vermelho, queimando, e vai e acerta lá, marca lá no gado, e o bicho grita, queima. E eu fiquei pensando, quando o Espírito Santo de Deus marca a nossa vida, dói. Sabe por quê? Dói porque muitos não querem deixar a vida de pecado. Muitos não querem deixar uma vida
do mundo, mas vai passar, porque a marca de Cristo nunca se apaga, uma vez que é marcado no seu coração. Não é aquela tatuagenzinha de chiclete, você coloca ali, né? Faz assim, né? Marca ali, aí fica tão bonitinho, ó, toma marca. Você toma um banho, sumiu amanhã, sumiu no dia seguinte. A marca do Espírito Santo, seja o que for, a marca vai permanecer, porque eu sou de Cristo. Porque a marca do amor ninguém pode apagar. A marca de Cristo na vida da igreja, na minha, na sua vida como igreja, jamais vai apagar. Amém?